Hoje eu vou te mostrar como estudar matemática nesses últimos dias até o Enem para você conseguir ainda uma boa nota na prova. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E se o desespero tá batendo aí, calma. Nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você conseguir ir bem em matemática. Quer você tenha começado a estudar agora, quer você tenha estudado ao longo do ano, mas tá meio perdido do que fazer aí nessa reta final com relação à matemática. Pega papel e caneta, anota tudo que eu vou te dar aqui, porque eu vou te mostrar como estudar, os assuntos que você precisa estudar, vou te dar um método completo para você sair desse vídeo completamente sem dúvida e preparado ou preparada para mandar bem. O estudo nessa reta final precisa ser mais enxuto, a gente precisa cortar algumas coisas que não vão ajudar a gente a chegar no nosso objetivo e a gente precisa também estudar com estratégia. É por isso que nesse vídeo eu separei dois caminhos pra gente seguir. O primeiro caminho é para as pessoas que têm base zero, então você não sabe nada de matemática, mas precisa começar a estudar para chegar no Enem minimamente, ou melhor, razoavelmente preparado para tirar aí até 700 pontos mais ou menos. Já o segundo caminho é para as pessoas que estudaram alguns assuntos, têm uma certa base, mas ainda tem aí alguns conteúdos ainda para terminar de ver até o dia do Enem, ou que estão revisando matemática agora e precisam saber como fazer essa revisão e o que priorizar. Então, baseado em que lugar você tá, você vai escolher um dos dois caminhos que eu vou te mostrar aqui para seguir. Mas fica tranquilo ou tranquila que todos os caminhos te levam à sua aprovação no curso que você deseja na universidade pública. Se você vai começar a estudar agora e você não domina a matemática básica, esse precisa ser o seu foco. Você não pode querer perder tempo com todos os conteúdos de matemática ou com os assuntos intermediários e difíceis se você não está dominando matemática básica, que é a área mais importante de matemática para o Enem. Calma que eu vou te falar também todos os conteúdos de matemática básica que você vai precisar estudar, inclusive a ordem também que você vai precisar estudar, que é muito importante. Mas antes, eu já vou te dizer o método que você vai utilizar para estudar, porque nada adianta você saber o que estudar se você estudar do jeito errado. Você vai começar separando de 1 a 4 horas para você estudar matemática todos os dias. Tudo depende da importância e da sua dificuldade em matemática. Se você quer passar em um curso de humanas, por exemplo, de 1 a 2 horas já tá bom, porque matemática tem um peso mais baixo para esses cursos. Já se você quer passar em um curso de biológicas ou de exatas, matemática tem um peso maior. Então você separa aí umas 2 ou 3 horas ou até 4, caso você tenha bastante dificuldade em matemática. E aí você vai sentar com a lista de conteúdos que eu vou te passar aqui nesse vídeo e você vai pegar lá o primeiro conteúdo e vai abrir uma aula no YouTube e vai assistir no modo acelerado, pelo menos no 1,5x. E você pode ver essas aulas pelo canal do Felipe Calaça, do Checkmate Enem, que eu adoro, pelo Dicas de Mate, do Sandro Curió, pelo Professor Matemática Rio, no canal do Professor Ferreto. Não faltam canais bons de matemática no YouTube para você assistir as aulas que você vai precisar. Eu garanto que provavelmente você vai encontrar tudo que você precisa de graça no YouTube mesmo. E aí o mais importante é que enquanto você assiste a aula, você vá fazendo os exercícios junto com o professor e tente de fato entender a matéria. Quando você finalizar aquela aula, o segundo passo é você ir no Google, jogar lá lista de questões de assunto tal. Então se você viu a aula, por exemplo, de estatística, você joga lá lista de questões de estatística Enem, já para você fazer questões do Enem do assunto que você acabou de estudar. Ou você pode até mesmo procurar lá questões do Enem separadas por assunto matemático. E aí tem alguns sites que já vão te dar a prova do Enem toda separadinha por conteúdo, por assunto. E aí você vai no assunto que você está estudando e aí você vai responder aquelas questões. Você vai responder de 10 a 20 questões daquele assunto que você acabou de estudar. Você vai errar bastante questão, mas o importante aqui é que você faça essas questões e depois veja a resolução delas, principalmente das questões que você errar ou que você ficar com alguma dúvida. E você pode ver as resoluções das questões jogando o comecinho da questão ali no YouTube e vão aparecer vários professores te ensinando como que resolve aquela questão. O que eu recomendo que você faça, caso você tenha o dia para estudar, então você não precisa trabalhar, não precisa ir para escola e tal, você tem o dia todo para estudar, você pode fazer flashcards desses erros. Então você vai errar uma questão, vai ver a resolução, vai aprender como responde aquela questão e aí você vai tirar o print dela, né, da questão que você acabou de fazer, ou então você tira a foto, caso você tenha impresso a lista, e aí você vai colocar
colocar o print da questão lá no flashcard do aplicativo Anki Droid e na resposta você explica como que resolve aquela questão. E conforme você vai finalizando um assunto da sua lista, você passa para o próximo e repete o mesmo processo. Mas antes de você começar a estudar aquele assunto no próximo dia, você faz uma lista de 5 a 10 questões de tudo que você já viu antes. Então, vamos supor que hoje é segunda-feira, você viu potenciação e radiciação. Na terça-feira, você vai estudar já razão e proporção. Vai ver lá a regra de 3 simples, regra de 3 composta. Mas antes de você começar a estudar esses conteúdos e ver a aula e tal, você vai fazer uma listinha ali de 5 a 10 questões no máximo de tudo que você viu na segunda. Isso vai servir para você manter tudo fresco na sua mente. Tenta estudar aí pelo menos um assunto por dia e você vai assim e consegue ver tudo até antes do Enem. E aí, no final da semana, na quinta ou na sexta, você vai fazer uma prova antiga de matemática para o Enem. A prova antiga vai servir para você treinar um pouco da estratégia de prova e para você ver como que você tá se saindo, se você tá realmente conseguindo aprender esses conteúdos. E aí, caso você termine de ver os conteúdos fáceis, que são os conteúdos de matemática básica, você pode ver os conteúdos de nível intermediário. Se sobrar tempo, você pode fazer isso. O que você não pode de maneira nenhuma é querer ver um conteúdo de nível intermediário, um conteúdo mais avançado, se você tá com problema em razão e proporção, em potenciação, em porcentagem, que são conteúdos extremamente importantes para o Enem. Se você seguir pelo caminho 1, é bem provável que você acerte de 15 a 20 questões na prova e tire aí até 700 pontos. Às vezes um pouco mais também. Eu tô tentando falar tudo aqui em uma média do Enem. Mas com essa nota, você já consegue passar na grande maioria dos cursos que você quer ali pelo SISU. E bora pro caminho 2. O caminho 2 é para as pessoas que já têm alguma base, já estudaram alguns conteúdos ou que estão revisando. Para você, a estratégia é um pouco diferente. Vou te mostrar tudo agora. Você vai separar 2 horas para você fazer listas de questões dos conteúdos que você já estudou ou que você já viu assim, mesmo que você não tenha dominado completamente, mas você tem uma base, e mais 1 hora, 1h30 para você ver a aula dos conteúdos que você não estudou ainda, que você nunca viu. Principalmente, tente cronometrar o tempo para você já treinar o seu tempo de prova, que é muito importante para matemática. Finalizou a lista de questões? Corrija as questões e veja a resolução, sempre indo ali no YouTube, jogando o começo da questão e vendo um vídeo de como que resolve aquela questão, até finalizar essas 2 horas que você vai ter de treinamento, para você se aperfeiçoar em todos esses conteúdos que você já estudou ou que você já viu um pouco, mas aí não lembra bem. Então a gente vai sempre focar em ir direto para as questões. Finalizando essas 2 horas, você começa a ver a aula dos conteúdos que você ainda não estudou, que você nunca viu, e vai começar a ver do zero. E nesse estágio você vai seguir praticamente os mesmos passos de quem seguiu o caminho 1, que é abrir a aula no YouTube, pôr no modo acelerado, 1,5 mais ou menos, pelo amor de Deus. E aí você vai fazendo os exemplos junto com o professor, termina aquela aula, faz uma listinha de questões já do Enem, e para todas as questões que você errar ou ficar em dúvida, você vai ver a resolução novamente. Você vai fazer isso até finalizar tudo que você tem que ver, e se você não finalizar, também não fique em pânico, porque se você seguir a ordem certinha da lista que eu vou te passar aqui, você vai estar dominando já todos os assuntos mais importantes para a prova, ou seja, conteúdos mais fáceis que vão te dar mais ponto e aumentar mais a sua nota. Então não se desespera se você não conseguir estudar todos os conteúdos. Isso não é o mais importante. O mais importante é você dominar tudo aquilo que você já estudou. E você pode se perguntar, Bruna, e se eu estiver só revisando matemática, eu já tiver estudado tudo, só que eu preciso revisar e não sei bem como que revisa? Então você fazer mais ou menos a mesma estratégia. Vai pegar a lista, vai assunto por assunto, fazendo só questões e vendo resolução. Nesse caso, você nem precisa mais fazer flashcards nem nada disso. Todo dia você vai pegar ali uma lista de questões de uns assuntos e vai ficar resolvendo e fechando as mini lacunas que você pode ter. É assim que a gente revisa, sempre por meio de questões. E claro que eu não esqueci da lista de conteúdos que você vai precisar estudar nessa reta final. Vou te falar todos os assuntos fáceis, que são os assuntos de matemática básica que você precisa focar, e também vou te falar os outros para você ver caso você esteja revisando ou caso sobre tempo para você estudar mais alguns conteúdos. Os assuntos de matemática básica são unidades de medida, potenciação e radiciação, conjuntos, que não é tão importante não, mas às vezes cai alguma questão, escala, extremamente importante, razão e proporção, mais importante ainda, porcentagem cai muita questão para você fazer alguma porcentagem, você precisa saber como que faz esse cálculo, MMC e MDC, que também não são tão importantes em termos de cair questões sobre isso, mas
mas às vezes você precisa saber fazer algum MMC ou MDC para responder uma outra questão. E aí a gente tem também função afim, né, que é função do primeiro grau, e estatística. Estatística é extremamente importante para matemática, vai ter pelo menos umas 3 questões de estatística para você resolver. Eu coloquei aqui também função exponencial, que não é uma matéria de matemática básica, mas é uma matéria fácil, que é fácil de aprender e as questões também são fáceis, no máximo médias ali. Então estuda também função exponencial. E progressão aritmética também se encaixa aí na parte de sequências de matemática básica. Progressão geométrica não cai no Enem, tá? O que cai no Enem é função exponencial, por isso estude. Os próximos conteúdos já se enquadram em um nível intermediário de questões. Podem cair questões fáceis desses conteúdos, mas de maneira geral eles entram como assuntos médios. Então você só passa para eles caso sobre tempo, caso você já esteja dominando matemática básica, ou seja, os assuntos fáceis. Esses assuntos são geometria plana, geometria espacial, trigonometria, análise combinatória e probabilidade. E a gente vai ter também os assuntos difíceis, que vão ser logaritmo, sistema de equações, função quadrática e geometria analítica. Eu espero que um desses caminhos te leve até a sua aprovação na universidade pública, mas antes de ir embora, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica que ainda vai sair aqui para você conseguir mandar bem no Enem. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira me dizer, é só deixar aqui embaixo, eu volto para te responder. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.